Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia minha gente, paz, saúde e sabedoria para você, o Deus da sabedoria, e toda fonte de sabedoria está em Jesus, aquele que em uma sexta-feira, ele pagou um alto preço para nos salvar, aquele que veio justamente para salvar a humanidade. E ele então vem para o seu momento de Calvário. E ele então sofre por causa dos nossos pecados, do pecado da humanidade toda. E ele então vem a ser crucificado. Ele vem então ser sepultado. Mas após uma sexta-feira de tristeza, de coisas novas que aconteceram na época, e muita gente talvez ficou triste, mas passou o sábado, mas quando chega domingo, ele ressuscita. Estamos aqui nessa sexta-feira especial do Agir de Deus para declarar: Jesus Cristo está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está à direita do Pai, ele intercede por nós. E certamente Deus vai falar conosco no dia de hoje. Sexta-feira especial, hoje dia 18 de abril. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus, você pela emissora, pelo rádio, pela internet, online, web TV, pelo nosso canal no YouTube do Agindo Deus, quem impedirá. Então vem com a gente para esse mover sobrenatural da sexta-feira, da grande bênção que Deus deu para nós e Ele tem para se manifestar no dia de hoje. Se você não me conhece, eu sou o pastor Edson Nogueira, eu sou o líder do ministério Agindo Deus, quem impedirá. E aqui por esta emissora já estamos há mais de 20 anos. Mais de 20 anos levando vida, levando alegria, levando uma palavra de fé, de esperança e sempre apontando para Ele, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o bom pastor, Jesus, o médico dos médicos, Jesus, o pão da vida, Jesus, a água da vida, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele está conosco através do Espírito Santo agindo e operando maravilhas. E neste momento você vai ter música para você que ouve a gente pelo rádio, vai ter momento da palavra, de orações e também tem um convidado especial hoje com a gente aqui. Na técnica está o Flávio Torres, aqui junto conosco nessa sexta-feira. E aqui do meu lado hoje no estúdio, o Marcos Tocha, o homem do fogo, fogo de Deus, né? Marcos Tocha, que é evangelista, é um pastor, auxilia na igreja onde ele congrega. E ele está com a gente hoje, ele vai dar a sua saudação inicial, ele vai participar com uma palavra de fé, ele vai orar por você. Deus tem usado ele também com os dons espirituais e está muito forte o agir de Deus. Nós já temos uma conexão muito grande. A pastora Eva, juntamente com a pastora, a esposa do Marcos Tocha, ele já tem uma amizade acho que de mais de 15 anos, né? E de uns anos para cá eu também comecei a conhecer melhor a família e tal, e é uma alegria tê-lo aqui com a gente. Então receba bem, porque se está aqui nesta mesa, porque não é porque a gente escolheu, eu creio que foi Deus que preparou esse momento para que ele pudesse estar conosco aqui nesta sexta-feira. E ele vai estar com a gente também no domingo lá no hotel, pessoal. Vai ser forte o agir de Deus deste domingo agora, dia 20 de abril, domingo de Páscoa. Vamos estar às 9h30 da manhã e depois às 15 horas, às 3 da tarde. Ele vai estar conosco na parte da tarde e eu tenho certeza que vai ser um domingo especial. Então, se você estando em Curitiba e podendo estar conosco, você é muito bem-vindo. Entrada franca nesse domingo em Curitiba, nesse endereço aqui, ó. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. É um hotel, mas é um local ali que é a nossa casa de oração ali no presencial. Se você quer estar conosco no presencial em Curitiba, é nesse endereço. É nesse domingo agora, 20 de abril, 9h30 da manhã e às 15 horas, o Agir de Deus. Marcos Tocha, bom dia, muita paz para vocês. Seja muito bem-vindo aqui ao Agir de Deus pela Marumbi AM. Bom dia, pastor Edson. Bom dia, Brasil. Bom dia, Paraná. Para mim é uma satisfação muito grande de estar aqui mais uma vez na Rádio Marumbi, e tenho certeza que Deus tem
uma palavra para o nosso coração nesse dia de hoje. Também quero mandar a paz também para a Igreja Pentecostal Manancial de Águas Vivas, a igreja ao qual eu congrego. Também para minhas duas filhas, Laura e Lívia, para minha esposa, pastora Lucimara, também para minha sogra, pastora Lourdes, né, que é a presidente do ministério, e também para a pastora Eva. E para mim é uma satisfação muito grande de estar aqui. Amém. Seja bem-vindo sempre, né? Seja bem-vindo aqui. E um abraço para todo o pessoal que você mencionou aí da sua família, né? E a família, sabe como é que é? A família, eu sempre digo que a família é a nossa primeira igreja, é a nossa família, né? Isso. Não é verdade? Então, o sucesso não começa lá no púlpito, mas é dentro de casa, né? Dentro de casa. Eu sempre defendi essa bandeira e vou defender sempre, né? Começa-se o ministério. A família é um ministério também, né? Mensagem de Deus para o seu coração. Vamos ouvir a palavra aqui com nosso amigo, pastor evangelista Marcos Tocha. Seja bem-vindo, a palavra com você, meu querido. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. O capítulo é o capítulo 5, pastor. E o versículo 2, ao qual que nos diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Fate ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Quando nós olhamos para esse versículo, para esse capítulo, dá para nós entendermos que Jesus, ele é um Jesus que é maravilhoso, é um Jesus que ele é bom, ele é um Jesus ao qual que é dono do tempo. E quando nós olhamos para essa mensagem, dá para nós entendermos que Pedro ali passou a noite inteira pescando, tentando pegar alguma coisa ali, né? Mas só que pela vontade de Deus, nenhum peixe ele conseguiu pegar. Por que Pedro não conseguiu pegar nenhum peixe? Porque Deus, ele é o dono do mar, dono da terra e também ele é dono do céu. Se Pedro, o pastor Edson, tivesse pescado ali, ele teria perdido o maior encontro que ele teve com Jesus. E vejamos bem que a Bíblia, ela enfatiza que Pedro, ele já estava ali lavando as redes. Pedro ali já tinha terminado a pesca, já estava pronto para ir embora. Mas Jesus, ele estava ministrando ali naquele mar por nome de Genezaré. Jesus estava ali ensinando. E aonde Jesus está tem ensinamento. Amém. Aonde que Jesus ele entra, tem portas abertas. Para você que está me ouvindo, Deus tem portas abertas para você nesse dia de hoje. Amém. Mesmo que às vezes a circunstância tenta provar ao contrário, Deus sempre tem o do melhor para a minha vida e para a tua vida também. Às vezes nós tentamos dar aquele jeitinho, né? Mas só que com Cristo as coisas são diferentes. E vejamos bem que aquela multidão já estava ali ao derredor de Jesus. E Jesus ele conhece quando tem um adorador. Jesus ele conhece quando tem uma pessoa que está totalmente ali com sinceridade.
Vejamos bem que Jesus, ele foi até aquele rapaz, por nome de Simão, que era Pedro, né? E ali começou a conversar com ele. E quando eu começo a analisar essa história, dá para me entender que Jesus teve uma conversa, mas tão forte com Pedro, de uma certa forma que Pedro ali começou a contar como que foi a pesca naquele dia. Aí Jesus, ele olhou para Pedro e disse para Pedro assim: Pedro, posso entrar nesse barco? Jesus, nessa manhã, ele está lhe convidando. Ele está lhe dizendo: eu posso entrar dentro desse barco, eu posso entrar dentro dessa situação, por mais que você ache que não tem mais jeito. Ele está lhe dizendo: eu posso entrar dentro da tua história. Quando Jesus, ele entra, a história muda. Olha, hoje é sexta-feira, Semana Santa, né? Hoje eu estava em casa, hoje eu já levantei, pastor Edson, ali por volta ali de umas 5 horas da manhã. E comecei a analisar na Bíblia as últimas semanas de Jesus aqui nessa terra. Dá para mim entender que nesse dia de hoje, ele carregou-se a cruz. Nesse dia de hoje, pessoas ali estavam preparando ali para Jesus coroas de espinho. Nesse dia de hoje, o Espírito Santo ajudou a carregar aquela cruz. Porque quando nós começamos a analisar a história, dá para nós entendermos que Jesus, ele veio 100% homem e também ele veio 100% Deus. Como homem, o próprio Espírito Santo o ajudou. Mas ele, como Deus, ele sabia que era necessário ele padecer por aquela morte de cruz. Mas quando nós começamos a analisar, por esse dia atrás, eu fiz uma pergunta para os meus alunos em sala de aula, até quero mandar um forte abraço lá para os meus alunos, né? Tanto para a turma Ágape e tanto ali para a Filadélfia, que são alunos ao qual que eu dou aula. Eu fiz uma pergunta para eles: Jesus morreu na cruz? A pessoa, Deus, morreu? A pessoa de Deus, ele morreu na cruz? O que o senhor acha, pastor? Deixa ele fazer essa pergunta. Não, como Deus não, mas o Cristo homem sim, né? Olha aí que maravilha. Ele como Deus, ele não morreu. E ele como homem, morreu, né? Foi necessário. Foi necessário, sacrifício, né? Mas só que quando nós começamos a analisar, o próprio Jesus, ele olha para o Pai e diz para o Pai desse jeito: a ti eu entrego o meu espírito. A palavra espírito do grego traz como ruach, traz como hálito, traz como vento. Mas só que ali ele estava entregando o quê? O seu espírito. Para quem? Para quem tem direito. Porque quando nós começamos a analisar a Bíblia Sagrada, a Bíblia enfatiza assim que o próprio Jesus, após esse período de entrega, ele vai até a morte e pergunta para a morte assim: ô morte, aonde está o teu aguilhão, ó morte? E quando nós começamos a olhar para esse texto, dá para nós ver o tamanho que é o poder do nosso Deus. Até entanto mesmo, olhamos para a pessoa de Pedro. Pedro estava ali, lavando-se a rede. O próprio Jesus falou: eu posso entrar dentro dessa situação hoje por causa do quê? Por causa da mudança. Por causa do quê? Por causa do poderio de Deus. Deus tem poder de fazer milagres sobre a sua história, sobre a sua vida nesse dia de hoje. Amém. É só nós crermos. Vejamos bem que Jesus entrou dentro daquele barco e continuou-se o ensinamento. Jesus poderia ter falado para Pedro assim: Pedro, agora vai lá, pesca, vai lá e lança a rede. Mas não. O próprio Jesus falou desse jeito: não, deixa eu entrar
E continua fazendo o quê? Ministrando o quê? A palavra de Deus. Porque o que liberta é a palavra. O que nos purifica é o quê? É o poder da palavra. Para você, meu ouvinte, que está me ouvindo aí, Deus tem poder de te libertar nesse dia de hoje. Deus tem poder de entrar dentro da tua casa, libertar a vida do teu filho, libertar a vida do teu esposo, a vida da tua filha, a tua família. Assim como eu dei o meu testemunho aqui, na vez que eu vim aqui, Deus, ele chegou no momento que ele olhou para a minha pessoa, e eu fumando, eu bebendo, Cristo, ele entrou no meu coração, me mudou a minha história. Aleluia. No mesmo instante eu deixei a bebida, no mesmo instante eu deixei o cigarro, no mesmo instante eu deixei o pagode. Por causa do quê? Por causa do poder de Deus. Deus tem poder de nos libertar e de fazer tudo novo. E quando nós começamos a analisar essa história, dá para nós vermos que Jesus ministrou e Pedro teve que ouvir a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que ouvir a palavra de Deus. Inclusive um texto que a gente sempre fala aqui é Romanos 10, 17. Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você vê que o pessoal estava lavando as redes. Aqui não comenta, mas não é errado você conjecturar. Se tem pescadores lavando rede, só tinha sujeira, devia ter algum tipo de comentário ali. Hoje não vai ter peixe para vender no mercado. Hoje não vai ter estoque. O estoque acabou e não tivemos peixe. E às vezes acontece na vida nossa, do dia a dia, algumas frustrações. Todo mundo teve ou terá um dia uma frustração. E você tem que superar essa frustração. Então Jesus, sabendo de tudo, quando então Jesus utiliza um dos barcos ali, o de Pedro, de Simão ali, a gente percebe o quê? Qual que era o instrumento de trabalho dele? O barco, a rede. É desse jeito. Então, me vem essa palavra aqui para agregar aquilo que você está ensinando. Justamente, naquilo que você faz, talvez na sua profissão, no seu negócio, no seu ministério, é aquilo ali. Deus está falando, olha, eu vou utilizar essa plataforma. Então eu falo que o barco foi uma plataforma que ficou mais estratégica para Jesus dar o seu ensinamento. Então ele também, o barco foi, porque pôde se afastar um pouquinho ali com o barco na água, então acredito eu que ficou até melhor a acústica, ou seja, então acho que tem vários significados ali, né? Quer dizer, utilizou a ferramenta principal, que era o barco, né? E depois as redes, naturalmente. As redes estavam sendo lavadas, e eu já tive a oportunidade de estar na praia, na beira do mar lá, na hora que chegam os barcos de pescador. Um dia eu fui lá, um dia eu estava na casa de um amigo que mora no litoral do Paraná, e eu pude fazer isso lá. E eu vi a galera chegando. Pelo menos a gente vê um pessoal assim, uma profissão muito importante da pesca, mas é puxado o negócio, né? Tem que ter amor para aquilo ali, né? E você vê eles chegando ali, e eu contemplei aquela rede suja, eu fiz questão de ver. E quando eu fui ver, foi justamente baseado nesse texto aqui, eu fiquei olhando ali, observando, realmente uma sujeira terrível. Mas ali tinha peixe, tinha camarão, tinha de tudo ali, pelo que eu vi ali. Eu não entendo muito de pesca, mas tinha todo tipo de peixe ali do mar ali, tinha sujeira também. Agora, no caso aqui, não tinha peixe, só estava lavando as redes, né? Porque não teve pesca. Só estava lavando as redes. E também tem uma coisa, pastor Edson. Lavando-se as redes, aqui se fala do quê? Se fala-se de desistência. É verdade. Quanto hoje estão desistindo do seu ministério, desistindo ali do cristianismo, quem sabe abandonando a sua família por causa de algo que aconteceu, né? Uhum. Mas vejamos bem que Jesus, ele chegou naquela história. Quando Jesus chega, a história muda. Com certeza. Quando Jesus ele chega, a desistência tem que ir embora. O ponto final tem que ir embora. Quando Jesus chega, as portas se abrem. Por esses dias eu estava orando ao Senhor e falando a respeito de portas, pastor. Uhum. E eu falei, ô Senhor, abre uma porta para mim. Uhum. E o próprio Deus, ele olhou para mim e falou assim, filho, para ti eu não tenho apenas uma porta. Eu tenho as comportas. Aleluia. Deus tem comportas para a tua vida nesse dia de hoje. E quando nós começamos a analisar essa história, dá para nós entendermos que após a mensagem, Pedro foi juntamente com Cristo, e Cristo foi junto com Pedro.
até na onde que estava dando errado. Mas só que Pedro ali, ele falou uma palavra ao qual que foi a chave. Senhor, eu vou, segundo a sua palavra. Isso é necessário, nós andarmos segundo o quê? A vontade de Deus. Isso é necessário nós caminharmos no quê? Segundo a vontade de Deus. Eu lhe pergunto nesse dia de hoje, qual é a vontade que tu está seguindo? Já tomou a sua decisão? Já ouviu a decisão de Deus sobre a sua vida nesse dia de hoje? Deus sempre tem o do melhor para nossas vidas. Vejamos bem que o próprio Pedro falou desse jeito, eu vou lá na onde que está dando tudo errado, sim, mas segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. E quando ele lançou, meu pastor, o que aconteceu ali? Continua lá, pastor Edson. O que me chama a atenção quando ele falou, eu vou segundo a tua palavra. Ele disse assim, tentamos pescar a noite toda, não pescamos nada. Nada. Quer dizer, no período ok da pesca, não teve nada. Foi um fiasco, né? Foi uma tragédia, vamos assim dizer, né? Foi uma decepção. Mas ele falou, mas como o senhor está mandando, eu vou obedecer. Agora você imagina o tempo. Ele passou a noite inteira. Até nesse diálogo, poderia ser ali, por volta ali da meio-dia. E meio-dia sabemos nós que o sol já está, para um bom pescador já sabe, que é mais fácil pescar na madrugada. Mas só que a vontade de Deus, sempre ela é maior e melhor. Ele é dono do mar, gente. Estamos falando aqui de um Deus ao qual que é perito em situações. Às vezes você está pensando desse jeito assim, não tem mais jeito. Eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo. Não, Jesus ainda tem o do melhor para a sua história. Jesus ainda tem o do melhor para a sua vida. Vejamos bem que Pedro foi até ali onde que estava dando errado. Quando ele lançou uma rede, e quando ele foi tentar puxar a rede, ele não conseguiu. Por quê? Porque a vitória já era garantida. Com Cristo tem vitória garantida. Com Deus tem vitória garantida. Para você que está me ouvindo aí, com Deus sempre é melhor. Com Deus tudo dá certo. E quando nós começamos a analisar esse texto, o que ele fez? Ele começou a gritar, ele começou a chamar o pessoal, vem me ajudar. Aí a unção compartilhada. Exatamente, precisou chamar apoio. Ele vem, ou seja, o que Deus tem preparado para você, não é simplesmente para você, é de quem está perto de você também. Vai ter que chamar mais gente para ajudar. Tem que chamar mais gente para ajudar. Assim como o pastor falou aqui a respeito que de ministério tem que começar dentro de casa, eu sempre enfatizo algo na minha história, é algo que sempre eu ministro, é algo que sempre eu prego. O próprio Jesus, ele olhou, ficai na onde? Em Samaria ou Judeia? Não, ficai em Jerusalém. Até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, fica aí dentro da tua casa mesmo. Fica aí, continua orando, porque a oração de um justo move muito em seu respeito. O segredo é orar, o segredo é entregar para Deus o que? As nossas petições. E Pedro ali começou a gritar, vem me ajudar. Imagina Pedro gritando ali, pastor Edson. Eu estava escutando o pastor Edson ministrando aqui na rádio ontem, ele todo empolgado, falando. Ele pegou e falou, parece que o pastor engoliu o rádio. Não tem coisa melhor. Não é assim que o senhor falou? Sim. Estar na presença de Deus é contagiante. Ou seja, aquilo que nós estamos sentindo, alguém que está ao nosso redor, alguém ali que está perto de nós, tem que sentir também. Olha a unção que está na rádio. Aleluia. Deus está aqui presente nesse dia de hoje. Amém. O poder de Deus se faz presente. E da mesma corrente de unção que está aqui dentro dessa rádio, nós estamos compartilhando dentro aí da tua casa nesse dia de hoje. Quem sabe você está me ouvindo aí dentro dessa cadeia, dentro desse hospital. Deus, ele tem poder de fazer milagre. Não importa que tipo que é você, não importa como é que está a sua casa, a sua situação. Deus, ele tem poder, irmão. Aleluia. Dá para nós entendermos que nessa sexta-feira teve um Jesus ao qual que olhou para a minha história e para a tua história também.
Dá para nós entendermos que o próprio Jesus, quando ele estava se entregando naquela cruz, ele estava lembrando do quê? Da sua casa, da minha casa. Nós não estamos sozinhos. Assim como eu falei que o próprio Espírito Santo estava ali ajudando a carregar a cruz. Entra como quem? Como a pessoa do Cirineu. Quando as coisas estão difíceis, tem um Cirineu para te ajudar. Amém. Quando as coisas estão difíceis, peça, Jesus, continua dentro da minha casa, continua dentro do meu barco. Porque com Cristo tem vitória garantida. E vejamos bem que ele começou a gritar: oh, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. E eles foram ali para ajudar. E a unção estava tão compartilhada, que quando eles pegaram, um dos historiadores falam que foi aproximadamente, né? Assim como diz a exegese ali, né? Que aproximadamente 150 peixes. E ali, imagina, quando eles tiraram aqueles peixes do barco, tirou daquele lago, colocou os peixes ali para fora. A unção e a presença de Jesus era tão forte ali, a graça de Cristo, que ele começou a repartir os peixes. E agora entra no ponto final da história. Ele deu tudo. E não era do peixe que ele precisava. Como é que ele deu tudo? Ele foi embora sem nenhum peixe. Mas ele foi embora dizendo assim: hoje eu tive uma experiência muito grande. Hoje eu tive uma experiência muito grande. Quem sabe ele contando essa história para a esposa. E o próprio Cristo olhou para ele e falou assim: olha, eu não vou te fazer você simplesmente um pescador de peixes, mas eu vou fazer de você um grande pescador de almas. Amém. Jesus quer fazer coisa grande sobre a sua casa. Meu irmão acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, dizendo assim que está conectado, está me ouvindo, Alexandro, o menino do testemunho, que eu testemunhei aqui. Sim, legal. Forte abraço, Alexandro. Jesus, ele tem o do melhor para a nossa história. Até um ponto, meu pastor, que é até bom que a minha família está reunida. Quem era o Marcos? Morando ali numa cidade, ali, assim como eu falei, de aproximadamente de 5 mil habitantes. Deus tinha uma promessa dentro da minha história, dentro do meu coração, e sempre Deus colocava uma pessoa para profetizar, dizendo assim que eu iria pisar em lugares. E eu olhava para mim e dizia para mim desse jeito: ué, mas como é que pode? Como é que pode acontecer isso na minha história, na minha vida? Olha a minha família. Aí, pela vontade de Deus, eu vim para Curitiba. Conheci minha esposa por telefone, meu pastor. Olha só. Deus sempre faz o do melhor. Amém. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a indagar com Deus. Falei: Senhor, mas como é que os projetos do Senhor vão se realizar agora na minha história? Porque estou aqui nessa cidade grande, não conheço ninguém. Mas Jesus, ele nos conhece. A minha esposa olhando para mim, totalmente sábia, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A minha esposa, ela olhando para mim, disse para mim desse jeito: amor, tenha mais calma. Espera no tempo de Deus. Deus vai mover-se as águas. E eu começava a falar: mas como é que pode? Ela falou para mim desse jeito: não indaga a Deus. Deixa Deus trabalhar. E hoje, pela graça de Deus, estou aqui na Rádio Marumbi. Mas isso aqui é o quê? É promessas de Deus se realizando na onde? Na minha história, na minha vida. Assim será na sua casa, meu irmão. Deus sempre tem o do melhor para a sua história. Deus sempre tem o do melhor para a tua casa, para a tua vida. Olha o testemunho, imagina. Ele poderia ir embora, falar para todo mundo assim: ó, eu acabei não pegando nenhum peixe, olha só, passei a noite inteira e nada aconteceu. Mas agora, imagina a história. Eu não peguei nenhum peixe, mas foi o maior encontro que eu tive. E como se purifica-se o mancebo? Observando a palavra de Deus. Deus tem libertação para você.
Eu quero dizer o seguinte, que é muito importante, tanto para nós que estamos aqui falando, você que está aí ouvindo, é entender que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Porque você não vai compreender as coisas de Deus pelo racional, pela lógica. Pela graça de Deus, eu fiz teologia, mas antes de teologia eu fiz economia. E você mexe muito com números. E eu me lembro que na época, com os meus 20 anos de idade, fazendo faculdade, e já servia a Deus, e a gente vai adquirindo experiência. E às vezes na parte numérica da matemática ou na economia você quer fazer tudo certinho, né? E às vezes a coisa não bate. Por quê? Porque às vezes, quando você vem para o campo espiritual, Deus trabalha diferente. Ele nos surpreende. Ele tem muito mais. Olha que interessante o que diz aqui 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então as coisas de Deus você não entende pela matemática humana, pelo racional. E mesmo tendo esse entendimento lá atrás na minha vida, eu aprendi a caminhar pela fé. Olha aí. Porque às vezes você faz a coisa certa, você tem que fazer as coisas certas e tudo mais, mas existe uma palavra chamada perfeccionismo. Então a pessoa perfeccionista, ela sofre muito. Ela tem que ser curada, vamos usar esse termo aqui, né? Não ser tão perfeccionista. Faça a coisa certa, mas você tem que entender que a confiança maior é em Deus. Como disse aqui o Marcos Tocha. Deus falou coisas para ele lá no passado que pela realidade dele, como que vai acontecer isso? Graças a Deus que Deus, né, conectou ele com uma mulher sábia que casou-se, tem um casamento abençoado, tem filhas, tem uma família. Ou seja, e ela pela sabedoria que Deus deu a ela, então juntou. Por isso que eu falo, o casamento é um ministério, uniu a fé sua com a dela. Quer dizer, e ela foi sábia nas palavras. Espera o momento de Deus. Espera. Tem uma canção que diz assim, se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Né? Olha aí. A bênção tem coisa que está chegando para você. Não perca, não murmure. Não fique murmurando, reclamando, dizendo, comigo não acontece. Esses pastores não me conhecem. Que bom que a gente não te conhece, mas Deus conhece. O importante é que Deus conhece. Não é? E tem uma, meu pastor, que as situações nos aproximam de Deus. Sim. As situações. Verdade. Porque se Pedro ali tivesse pescado, ele teria perdido um dos melhores e um dos maiores encontros que ele teve com Cristo. A história seria outra. Né? A história seria outra. A situação, ela nos aproxima de Deus. Sim. As situações, ela nos aproxima de um certo ponto que a gente passa a acordar na madrugada. A gente passa a ir para o monte orar. Isso é muito bom. Como é bom. Buscar um reforço, né? Buscar um reforço. A gente vai atrás dos profetas. A gente fala, não, nessa situação não dá para mim ir sozinho. Eu tenho que fazer algo. É aí que Deus ele entra em ação. Olha, isso que você está falando, tem aqui um comentário interessante. Jesus sofreu, mas também venceu o sofrimento. Olha aí. Ele nos mostra que o sofrimento pode ser uma via de um encontro com Deus. De um encontro. Você tem experiências novas. Né? Experiência. Você já ora, mas vai ter que orar um pouco mais. Você começa a ter novas experiências. Então, às vezes, Deus, a gente fala a vontade permissiva, né? Então, às vezes, Deus permite algumas coisas. Permite algumas coisas, porque Ele está trabalhando no vaso. Né? O vaso é a gente. Está querendo deixar um vaso mais bonito aí, então Ele vai trabalhar. Como diz lá o Jeremias, né? Deus mandou ele na casa do oleiro, né? E deu um baita do ensinamento. Né? Você sabe o que eu imagino aqui também, pastor? O próprio Jesus conversando, sim, que o texto aqui não fala, né? Mas a gente começa a fazer uma analogia, a gente começa a analisar e imagina a conversa que o próprio Jesus teve com os peixes. O próprio Deus teve falar assim, não, nessa rede tu não vai entrar. Já pensou? As circunstâncias, o próprio Deus falando, não, eu vou ter que apertar um pouquinho mais. Para quê? Para me buscar mais. Inclusive Jesus é especialista, porque em outro texto bíblico, eu acho que está em Mateus, Jesus utilizou o templo. Pedro estava ali, acho que a sua equipe ali toda, mas menciona Jesus e Pedro, e era necessário pagar uma taxa, como se fosse um imposto.
E Jesus falou, ó, será que a gente paga ou não paga? O filho não precisa, mas para não deixar, eu sempre tinha um seguidor de Jesus para achar algum erro, alguma coisa assim, né? Falei, vamos, para não deixar mal a coisa, vamos pagar. Mas cadê o dinheiro? Aí o que ele falou para Pedro? O mesmo Pedro aqui da pesca. Olha aí. Vai ali no mar, lança o anzol e o primeiro peixe que você pegar vai ter dinheiro na boca. Olha aí. O homem é especialista, Deus é especialista. E os corvos, então? Eu já ordenei a quem? Aos corvos. corvos. Nossa, servimos um Deus que fala com animais, com árvores, com os pássaros. Isso é muito bom. E servimos um Deus que ainda tem profeta ainda nessa terra. É interessante esse assunto porque, principalmente quem prega a palavra, de repente você fica muito especializado, entre aspas, em pregar, mas a gente também passa por algumas situações para ter experiência com Deus, não é verdade? Experiência com Deus, né? A confiança, porque o mesmo Deus que fez maravilhas, que está na Bíblia, tanto no Antigo Testamento e no Novo, ele não mudou. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente, ele continua agindo, fazendo milagres. O importante é você seguir a palavra, a direção que ele dá. Se ele dá direção, o próprio profeta lá, o Elias, né, também, ele estava ali, que é o mesmo texto aí que você falou dos corvos, você vê ali que Deus deu direção, o Espírito de Deus falou com ele, fica aqui que eu já ordenei para os corvos trazer comida para você. E o riacho tem água. Mas ele ficou por um período. Quando estava terminando aquele período, Deus falou, agora você vai ter que sair daqui. A água secou, você vai sair daqui. E agora você vai para um outro local, a Sarepta, mas lá eu já ordenei para uma viúva que vai ter conexão com você. Olha que Deus maravilhoso. E você sabe o que eu aprendo aí? Vai vendo, meu pastor. E ouvintes da rádio Marumbi, que ó, nós vemos o próprio Deus conversando com os corvos, nós vemos o próprio Deus conversando com o próprio rio. Beberás da onde? Do riacho. E Israel não estava na sequidão. Como é que pode estar em sequidão e beber do riacho? Pois é. A fonte. E também fala do quê? Do comodismo. Vejamos bem que a Bíblia nos ensina que houve-se um período de bonança. Ele bebia do riacho, né? E os próprios corvos o alimentar. Mas só que também o texto ainda continua dizendo assim, olha, e o riacho se secou. Por que o riacho se secou? Para não virar o quê? Um comodismo. Ele teve que se levantar. Ele teve que ir até a casa daquela viúva. É isso, também se remete também ao ciclo que Deus tem para aquela pessoa naquele lugar. Isso. Terminou aquele período e Deus falou que terminou, meu irmão, pega a mala, pega a bagagem, né? E você vai ter que... Porque há casos que é mudança de território. Aqui Deus está falando que vai ter mudança de território. O que é mudança? Você está num bairro, vai mudar para outro, está numa cidade, vai mudar para outra, tá talvez morando no Paraná, Deus vai te levar para morar no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, ou sei lá, Santa Catarina, ou talvez alguns vão mudar para outro país, ou quem está nos ouvindo em outro país vai voltar para o Brasil. Porque tem gente que está querendo ir embora, mas tem gente que quer voltar. Tem pessoas querendo voltar, até mesmo, pastor. É bom, a rádio é tão bom, né, que a gente vai se comunicando e vai se lembrando daquilo que Deus ele tem feito e aquilo que Deus fez na minha história. Por causa do quê? A minha família que está me ouvindo, a Lisângela, Alexandro, né, outros aí da minha família que estão me ouvindo, sabe bem dizer que eu sou filho caçula. E o filho caçula sempre ele é mais grudado ali com a mãe, né? Fica mais pertinho ali. Mas vejamos bem que o querer de Deus, às vezes, ele remete ao nosso querer. Certo. Por causa do quê? O próprio Deus, ele chegou na minha história e disse para mim assim, olha, não é aqui em Floresta, é em Curitiba. Olha só. E me trouxe de lá para cá. Não digo que eu não tenho saudade, porque eu amo a minha família. Mas eu estou aqui por causa do quê? Por causa da vontade permissiva de Deus. Eu tenho experiência nessa área também de estar em certos lugares. De repente chega algumas pessoas, até de Deus, vamos assim dizer, só que às vezes talvez era para tentar ver a minha calma, testar a paciência. Falei, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar, volta para aquele lugar. Mas o lugar que eu estava era um lugar bem inferior aonde eu queria estar. Olha só. Então aquela pessoa, eu saí daquele lugar, falei, poxa, mas aquele camarada também prega o evangelho dizendo que lá não era o meu lugar, né?
Aí, de repente, quando Deus falou assim, agora eu vou te levar para Curitiba. Daí a mesma pessoa me procura e falou, não quer que eu vá no seu lugar? Eu falei, Deus chamou eu, não você. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala para os outros, né? Com relação a isso aí. Porque existem pessoas que elas são, vou usar um termo, vamos tentar mudar aqui para não ficar pesada a palavra, mas eles são assim, eles querem, vamos assim dizer, tirar o sonho do outro. Tipo assim, você conta algo que é um sonho que Deus deu para você. Você contou para a pessoa errada, aí aquela pessoa não vai entender, imagina que vai acontecer isso. Então tem esse lado também, né, profeta? De você talvez não deveria ter falado também, a gente acaba falando, aí quem escuta ali não tem entendimento daquilo que Deus está trabalhando na tua vida. Cada um é cada um, né? E tem uma, pastor Edson, que para cada um Deus tem o seu querer, a sua história. Olha a pessoa de Moisés. Precisou ele descer daquele monte com aquela tábua, ele olhar para aquele pessoal, vendo aquele povo todo ali adorando o bezerro. Ele desviado tudo lá. Imagina, Arão que estava ali, em vez de cuidar do pessoal, o próprio Arão ali estava ali, quem sabe, ali adorando o bezerro. Ele olhou para aquela situação, o que ele fez? Não creio. Voltou lá para cima. Ficou mais uns dias ali e começou a falar para o Senhor, Senhor, eu quero ver tua glória. Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Aí, o que o próprio Deus fez? O próprio Deus foi lá e pegou a pessoa de Moisés e levou, isso é Bíblia, levou Moisés até onde? A fenda da rocha. Moisés não foi ali naquela fenda daquela rocha sozinho. Não, o próprio Deus o colocou. Tem lugar que o próprio Deus que nos coloca. Tem situação que Deus quer que você venha passar e não o evangelista Marcos. Aquilo que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para minha pessoa é para minha pessoa. E colocou Moisés ali naquele estreito e disse para Moisés desse jeito assim, olha, o lugar é tão estreito que você só vai ver, você não vai poder me ver, mas a minha glória tu vai ver. E Deus passou pelas costas de Moisés. E o brilho foi tão grande que quando ele desceu daquele monte, o rosto dele estava brilhando. Ou seja, quando nós vivenciamos as promessas de Deus, tem pessoa que vê o quê? O brilho. Como é que você saiu? Como é que você conseguiu? E você simplesmente vai dizer desse jeito, é a vontade de Deus sobre a minha história. Não é honra nossa, mas é mérito de Deus para a nossa casa, para a nossa vida. Até mesmo quando eu olho para essa passagem, eu me lembro quando eu passei por uma provação muito grande, uma experiência, juntamente ali com a minha esposa. Eu tinha ali a Laurinha, até mesmo um forte abraço, um beijo. Beijo para a Laura, para a Lívia, para minha esposa, a pastora Lucimara. E a Laurinha ali era pequena. E começou aquela chuva de pedras, né? Chuva de gelo. E estava quebrando a minha casa inteirinha. E ali eu comecei a chorar. Minha esposa começou a chorar, minha filha Laura desesperadamente chorando. E quando nós chega até mesmo ali na sala, levantamos ali do quarto, ali, aquele maior susto, quando nós foi ali para a sala, nós vimos uma torrente de água arrebentando a minha casa inteira. Aí Deus me levou até o quarto da minha filha, novamente, e disse para mim desse jeito, filho, me clama, me adora. Confesso a vocês que estão me ouvindo, eu dobrei o meu joelho e comecei a orar a Deus. E Deus ali me tomou em mistérios. Deus ali começou a desvendar coisas lindas. Agora imagina, pastor Edson, como é que pode na casa quebrando tudo, ali perdendo tudo, e eu dentro do quarto, ajoelhado, orando a Deus. Foi uma das experiências mais grandes que eu passei. E quando eu saí daquele quarto, tomado ali por cânticos de línguas,
eu fui até a parte externa ali no quintal ali da minha casa, comecei a clamar a Deus. E de repente Deus, ele olhou para mim e falou para mim assim: filho, olha para cima. Eu comecei a olhar para os céus. E de repente eu vi ali, era aproximadamente de umas 6:30, aproximadamente da manhã. O céu estava todo estrelado. Todo estrelado. Depois de um grande temporal. E eu comecei a falar com o Senhor, falei: Senhor, o que significa isso? Aí Deus pegou e falou comigo desse jeito: assim será na sua casa, na sua história. Confesso a vocês que hoje eu vivencio as promessas de Deus sobre a minha casa, sobre a minha vida. Para aquele que morava de aluguel, hoje Deus me deu um apartamento, casa própria. Amém. Para aquele que às vezes chorava ali as misérias, porque é difícil. Quantos de nós não passam por provação? Mas só que tem tempos que Deus, ele muda o ciclo. Amém. E traz bonança. Hoje eu vivencio as promessas de Deus sobre a minha casa. Assim como Pedro, voltando à história. Imagina Pedro chegando lá na casa dele, falando para a esposa, quem sabe os filhos. A gente não sabe. Mas ele comentando ali: olha, eu passei por uma experiência mais tão grande. Peixe eu não peguei não, mas a partir de hoje, eu tenho uma história para contar. Jesus mudou a minha casa. Glória a Deus. Jesus mudou a minha história. É bem isso. Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abrão, e depois mudou o nome dele para Abraão, Deus fez promessas a Abraão. Olha só. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Para que eu te mostrarei. Então Deus ia mostrar. É nisso que nós temos que se apegar. Deus vai dar direcionamento. Nós temos que tomar decisões, fazer as escolhas, mas por isso que nós temos que orar antes, para a gente tomar a decisão certa com base naquilo que Deus tem para nós. E Deus disse para Abrão: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas, ou seja, abençoadas, todas as famílias da terra. Pega essa para você, meu irmão. É todas, se é todas, a tua tá nessa. Aí nós vamos para Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. O verso 9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha aí. Através de Jesus. Por que Jesus veio? Por que Jesus teve que passar por aquele sofrimento, numa sexta-feira de sofrimento, de abandono? Ele chegou a dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele não disse? Ele falou. Mas contudo, faça a tua vontade. E ele cumpriu a sua missão. E ali ele leva sobre si os nossos pecados, doenças, enfermidades. Ele levou sobre si. Isaías já havia profetizado, acho que em torno de quase 800 anos antes de tudo isso acontecer, que ele viria, Isaías 53. Ele levaria sobre si os nossos pecados e enfermidades. Ali fala também que ele não tinha formosura. Mas por quê? Porque ele ficou tão desfigurado que ele ficou feio. O sofrimento foi tão grande que ele desfigurou-se. Mas ele... E interessante que ali na cruz, do lado esquerdo e direito, havia 2 ladrões, bandidos. Ou seja, esse é o retrato da humanidade. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Um desprezou a salvação do lado do Salvador, mas o outro não. Ele falou: lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Então, meu amado, toma essa decisão. Caminhe com Jesus, se entregue a Cristo totalmente, porque Ele é o único que pode te salvar. Se você esfriou na fé, desanimou-se, não é por acaso que você está em sintonia com a gente aqui. É porque Deus está falando: eu tenho um novo tempo para você. Volte enquanto a porta da graça está aberta. Olha, e quando o pastor estava falando a respeito da pessoa de Abrão,
né, que trazendo agora é o Abraão, pai da fé, né? Sim. Imagina que, assim como diz ali no livro de Gênesis, né, do livro do Bereshit, começo, fala a respeito que o próprio Deus pegou e falou desse jeito assim: olha, saia do meio da tua terra e também do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. E fartei o quê? Uma grande nação. Ou seja, aquilo que Deus tem para nós é coisa grande. Mas só que daí também tem uma coisa. Temos que também saber ouvir a voz de Deus. Sim. Deus falou com ele e ele acatou. Agora você imagina, os pais de Abrão eram empresários. São pessoas ao qual que tinha dinheiro. São pessoas ali que Abrão ali estava vivenciando o quê? Vivendo o quê? Na dependência dos pais ali. Quem sabe? Era um grande fazendeiro. Ele deixou tudo. E ele foi para um lugar onde que ele não conhecia. Mas ele fez o quê? A vontade permissiva de Deus. Mas só que Abrão, se tu o quê? Uma bênção. Uma benção. A promessa já está garantida. Mas só que tem algo que nós que temos que fazer. Você pode ver que Deus ele fez tudo. Deus preparou tudo. Mas Deus também olhou para Abrão e falou assim: olha, Abrão, se tu, isso é com você, Abrão, se tu uma bênção. É a mesma coisa. Ele está falando para conosco nesse dia de hoje. Eu tenho coisas grandes para você. Tenho reservado coisas maravilhosas para você. Mas só que, se tu uma bênção. Amém. Temos que orar, temos apenas alguns minutinhos. E eu creio que você entendeu a palavra. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá, tem o seu canal no YouTube, Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. E essa palavra, então, também está no nosso canal e que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas que serão curadas, salvas e abençoadas ouvindo essa palavra. E encerramos, então, com a oração. Vamos orar agora, neste momento, por você e com você. Pode orar, Marcos. Pai Celestial, nesse dia de hoje, Senhor, nessa sexta-feira, Senhor, Tu és o Deus, ó meu Pai, do ontem, Tu és o Deus de hoje. Sim. Alcança, meu Pai, esse Brasil, Pai. Sim, ó Pai. Alcança, meu Pai, esse Paraná. Alcança, meu Pai, essa mãe, Senhor Deus, a vida desse pai. A vida, meu Pai, dessas pessoas, ó meu Pai, que estão me ouvindo, Senhor. Entra, meu Pai, nessa situação. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço. Tu és o Deus, ó meu Pai, que tem com portas abertas. Nessa mesma unção, meu Pai, que está, meu Pai, dentro dessa rádio. Senhor Deus, que a Tua graça, meu Pai, venha, Senhor, sobre este lar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqui, meu Pai, eu ministrei a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor Deus, juntamente com o pastor Edson, Senhor. Crendo, meu Pai, que Tu és o Deus do possível, Senhor, e também Tu és o Deus, Pai, do impossível. Senhor Deus, muda, meu Pai, essa situação, Pai. Em o nome do Senhor, meu Pai, consagra, meu Pai, esse copo com água agora. Meu Pai, consagra, meu Pai, essas vestes, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, toca, meu Pai, nessa vida agora, Pai, em nome do Senhor, liberta, Pai. Ah, Senhor Deus, visita, meu Pai, essa mãe, ó meu Pai, que está em planto, Pai, nesse momento. Em o nome do Senhor, meu Pai, que eu lhe peço, Deus, derrama deremanto revassi quindarava súria, elemandere vlassai andaraia, da Tua graça, da Tua glória, em o nome de Jesus, ó Pai. Oh, meu Pai, visita essa vida, Pai, que está falando. Oh, Senhor, eu já estou, meu Pai, lavando as minhas redes, oh, meu Pai. Eu já estou, meu Pai, já me preparando para ir embora. Ah, mas o Senhor é o Deus, oh, Pai, que entra em circunstância, entra, Pai, em situação, entra, meu Pai, em nossas vidas. Por isso, meu Pai, eu lhe peço, Senhor Deus, quebra essa muralha. Em o nome do Senhor, Pai, que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, vai libertando, em nome do Senhor. Deus, Ele me revela nesse momento essa vida,
que está passando por momento de dificuldade, momento de dor, em parte de saúde, está com uma forte dor de cabeça, entra, em o nome do Senhor, meu Pai, quebra, meu Pai, em nome do Senhor, Pai, todo mal, toda obra de bruxaria, Pai, toda seta de macumbaria, em o nome de Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço, liberta essa vida, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor nessa sexta-feira, Pai, é um Deus, meu Pai, que está, Senhor, nos preparando, ainda, meu Pai, o do melhor para conosco, assim, meu Pai, como o Senhor, meu Pai, estava, Senhor, na vida de Pedro, assim, meu Pai, como o Senhor, meu Pai, estava, meu Pai, na vida de Abraão, na vida de Jacó, Senhor, continua na nossa história, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e declaramos bênção, saúde, paz e alegria para aquele que creu na palavra, está crendo e recebendo esta oração da fé em nome de Jesus. Abençoa também aqueles que estarão conosco nesse 20 de abril, às 9h30, às 15 horas ali no Hotel Estação Express da João Negrão 780. Só para o vento favorável, Pai, para que tenhamos um domingo de Páscoa do derramar do Teu Espírito Santo naquele lugar. E eu agradeço pela vida do Marcos Souto estar conosco aqui, o Marcos Tocha. Abençoa a sua vida, sua família e o seu ministério em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.